Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a tua graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Talvez te tenha acontecido nestes tempos de coronavírus sentir uma certa perplexidade quando vemos que há opiniões muito diferentes acerca do modo como devia ser combatida esta pandemia. Alguns dizem que é preciso confinamento, outros também, com razões científicas, dizem que afinal talvez não fizesse falta o confinamento. Tanto é preciso máscaras como afinal não é preciso. E podemos ficar na dúvida sobre realmente quem é que tem razão, sentir que estamos confusos, confundidos no meio de esta diversidade de opiniões. Embora procuremos, tanto quanto possível, cumprir aquilo que a autoridade no final nos manda fazer. Mas podemos sentir também algo de parecido a isto em relação às coisas de Deus. No meio de tanto ruído religioso que encontramos no mundo, diferentes religiões, diferentes igrejas cristãs, pessoas sem religião, pessoas sem Deus, podemos ficar bloqueados. Afinal, onde é que está Deus? Quem é Deus? Como é que Ele me fala? No meio de tantas palavras, como é que eu posso saber se as de Jesus são as melhores, as que valem mais, as verdadeiras? Sobre isto, o que eu te posso dizer hoje são as palavras que o próprio Jesus nos diz no Evangelho. Aquele que vem do alto está acima de todos. À terra pertence e da terra fala. Aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu. Aquele que Deus enviou diz palavras de Deus. Tu, Jesus, estás-nos a dizer que para ti as tuas palavras são diferentes das de qualquer outra pessoa desta terra. Jesus diz-nos que está acima de todos e dá-nos uma razão para isso. Ele vem do alto, vem do céu, e por isso dá testemunho do que lá viu, do que lá ouviu. Foi enviado por Deus e diz palavras de Deus. Caramba, Jesus, isto é que é falar sem rodeios. Estas afirmações tuas e outras que aparecem nos Evangelhos quando nos dizes que tens autoridade para perdoar os pecados, ou que virás no final dos tempos para julgar o mundo, que és o caminho, a verdade e a vida. Afirmações de Jesus como estas implicam para nós uma tomada de posição. Como dizia aquele escritor inglês e pensador, convertido ao cristianismo, aquilo que Jesus dizia era muito simplesmente a coisa mais escandalosa que alguma vez saiu de lábios humanos. E continuava este escritor: estou com isto a tentar prevenir alguém de dizer esse chavão que por muitas vezes se diz dele. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre moral, mas não aceito a sua pretensão de ser Deus. Isso é precisamente o que não devemos dizer. Um homem que fosse simplesmente um homem e dissesse o tipo de coisas que Jesus dizia, não seria um grande mestre moral. Seria um lunático, ao mesmo nível daquele que diz que é um ovo escalfado ou o demónio do inferno. Tem que escolher. Ou este homem era e é o Filho de Deus, ou um louco, ou algo ainda pior. Podem prendê-lo como a um louco. Podem esculpir-lhe, cuspir-lhe e matá-lo como a um demónio. Ou podem cair aos seus pés e chamá-lo Senhor e Deus. Mas não venhamos com parvoíces condescendentes sobre que ele era um grande mestre humano. Não nos deixou aberta esta possibilidade. Aliás, não tinha nenhuma intenção de o fazer. Jesus, estou neste tempo de 10 minutos a procurar
falar contigo, conhecer-te melhor, ouvir as tuas palavras. E é bom que que nos perguntemos, porque é que faz sentido dedicar este tempo a Jesus? E o sentido vem de querer aceitá-lo como aquilo que Ele é, como aquele Senhor que tu dizes que és, que vens do alto, que nos vens comunicar aquilo que ouviste e viste junto de Deus. Falas-nos as palavras de Deus. Então, perante palavras como estas, eu tenho que me situar. Até que ponto eu quero aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e meu Deus? Mas também nos pode acontecer uma coisa sobre a qual tenho vindo a meditar, entre aspas, nestes dias. Eu não sei que tarefas é que tens aí em tua casa durante esta quarentena. Se é mais o pôr a mesa, ou arrumar a louça na máquina, ou estender a roupa. Pois eu em minha casa tenho dedicado, sobretudo, pela divisão de tarefas que fizemos, à limpeza e a varrer. A casa é grande, há que varrer muitos sítios. E quando damos por nós com a vassoura a varrer o chão, temos aquela tentação de varrer sobretudo o que está mais à vista, para que as coisas fiquem aparentemente limpas, arranjadas, com uma limpeza superficial, e vem sempre aquela vontade, aquela tentação, podemos dizer, de não ir varrer os cantos, não varrer atrás da porta, não mudar as coisas de sítio para varrer o que está debaixo, varrer para debaixo do tapete. Se nestes dias tiveste uma vassoura na mão ou uma esfregona para limpar o chão, ter-te-ás colocado muitas vezes esta questão: até que ponto vou deixar esta sala impecável, estes cantos também varridos? Na nossa vida, varrer só assim a meias podia ser como vivermos com pequenas certezas sem querermos assumir o desafio ou sentir as vertigens de nos enfrentarmos a sério com a questão do sentido. Onde é que está a verdade? Quem é que tem a palavra verdadeira? E podia acontecer que também contigo, Jesus, nós fôssemos depenicando no teu Evangelho, ouvindo umas coisas que tu nos dizes, que nos chegam mais, se calhar, ao coração, mas sem darmos todo o peso a todas as tuas palavras. E por isso também sem aproveitar a força e a luz que elas têm. Para isso é preciso reconhecer-te como meu Senhor e meu Deus. Para descobrirmos a sério Jesus é fundamental a experiência da Páscoa, a fé na ressurreição do Senhor. Como escrevia Bento XVI num livro sobre Jesus, dizia: se prescindo disto, de aceitar a ressurreição como manifestação e prova de que Jesus é Deus, então ainda se podem tomar, sem dúvida, da tradição cristã, certas ideias interessantes sobre Deus e o homem, sobre o seu ser homem e aquilo que ele deve ser, uma espécie de concepção religiosa do mundo, mas a fé cristã fica morta. Neste caso, Jesus é uma personalidade religiosa fracassada, uma personalidade que, apesar do seu fracasso, continua a ser grande e pode dar lugar à nossa reflexão, mas permanece numa dimensão puramente humana, e a sua autoridade só é válida na medida em que a sua mensagem nos convence. Já não é o critério de medida. O critério é então unicamente a nossa avaliação pessoal, que escolhe do seu património particular aquilo que lhe parece útil. E isso significa que estamos abandonados a nós mesmos. A última instância é a nossa avaliação pessoal. Voltamos às opiniões sobre a pandemia. Ora, nos convencemos mais de uma, ora de outras. Poderá haver razões para um lado, razões para o outro. Mas perante Jesus, e aquilo que Ele nos diz sobre Deus, sobre o mundo, sobre nós, se Jesus vem mesmo contar-nos o que Ele viu e ouviu no céu, então as palavras dele são as mais interessantes, as mais importantes, as mais fascinantes.
e aquelas que eu melhor devo conhecer. Aliás, o Evangelho de Jesus fala-nos dele como a palavra, o verbo, não uma palavra entre tantas outras, mas essa palavra que ele diz que está acima de todas as outras, porque vem do alto. Uma palavra que pode fazer maravilhas em ti e em mim, porque, como Jesus dizia aos apóstolos, vós já estáis limpos devido à palavra que vos tenho dirigido. A palavra de Jesus entra no nosso coração, limpa-o, tira aquilo que está a mais, dá-lhe luz, dá-lhe verdade, dá-lhe sentido e orientação. As palavras de Jesus que nós lemos hoje foram ditas a Nicodemos e não caíram em saco roto. Aquele homem arriscou a reputação e talvez a vida ao ir pedir a Pilatos o corpo morto de Jesus. Ele podia perder tudo, menos a Cristo que lhe trouxe a verdade. Jesus, eu hoje quero aceitar-te como meu Senhor e meu Deus e renovar o propósito de aprender de ti, de te aprender a ti e de te seguir cada vez melhor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.